De paz a todos, para a glória de Deus, estamos aqui uma vez mais para juntos estudarmos a palavra de Deus. E a lição de número 5 da nossa Escola Bíblica Dominical, em defesa da fé cristã, publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil, nós estudamos, como de costume, os temas sugeridos pela leitura diária. Hoje, segunda-feira, nós vamos estudar o seguinte tema: a divindade de Jesus segundo o salmista. Salmos de número 45, verso de número 6 e o verso de número 7 é o versículo ao qual nós vamos estar estudando juntamente com o tema sugerido a nós na leitura diária. Diz assim a palavra de Deus: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Estes salmos que eu acabei de fazer menção aos irmãos, aos companheiros, às irmãs, a todos que me acompanham, este salmo, ele, ao mesmo tempo que está fazendo uma referência a Davi, ele está fazendo uma referência à pessoa de Cristo. Ele é um salmo profético. Ele é um salmo que fala de forma profética. Ele é um salmo que aponta para o futuro, para a vinda do Cristo, o Messias, enviado por Deus. E estes versículos, ao qual nós acabamos de fazer menção, ele vai nos revelar algumas pérolas gloriosas e, ao mesmo tempo, derrubar por terra algumas heresias que defendem que Cristo não é Deus igual ao Pai. Porque nós, quando lemos estes salmos, a Bíblia vai dizer sobre o trono, que o trono estabelecido pelo Pai, a pessoa de Cristo, não é um trono passageiro, não é um trono que pode ser desfeito por reinos humanos. É um trono eterno. Está falando, apontando para o trono messiânico, para o Messias reinar. Todos nós sabemos que quando Cristo veio a este mundo, em Cristo o reino de Deus é implantado neste mundo. Começa-se então o desfecho do reino. Jesus inaugura o reino. Jesus dá início, abertura para o reino messiânico. Jesus, embora não esteja presente fisicamente em matéria no nosso meio, o Senhor Jesus reina no seu trono eterno à destra de Deus Pai. E quando o versículo diz: Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros, o salmista está dizendo que Cristo é Deus e que Deus, o Pai, o ungiu com óleo de alegria. Vocês sabem que o óleo de oliva era um elemento usado para ungir os reis de Israel, escolhido por Deus. Quando a Bíblia diz que o Senhor ungiu o Senhor Jesus com óleo de alegria, a Bíblia está referindo à pessoa do Espírito Santo, que apossou-se, que tomou o Senhor Jesus, que apoderou-se da pessoa de Cristo, ungindo ele em
tudo para que Cristo, sendo Deus, auxiliado pelo Espírito Santo, fosse guiado para fazer tudo conforme estabelecido pelo propósito do Pai. Lembrando que Cristo, sendo Deus encarnado, ele teve um princípio. Qual foi o princípio de Cristo? Obedecer cabalmente todo o plano redentor que o Pai estabelecera para ele. Primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus é Deus encarnado, que existem salmos proféticos fazendo essa afirmação de que o Senhor Jesus é Deus. E quando ele se assenta no trono, o trono do Senhor Jesus, ele não pode ser removido, ele não pode ser abalado, ele não pode ser desfeito. Rei humano algum pode tomar, usurpar desse trono, porque esse trono não é um trono passageiro, ele é um trono eterno. Ratificando o que o salmista diz, o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 1, versículo de número 8 e versículo de número 9, ele também vai afirmar para nós a respeito do Messias, do reinado messiânico da pessoa de Cristo. Ele vai dizer assim: mas do Filho diz, ou seja, a respeito do Filho diz, ó Deus, o teu trono, olha só, subsiste pelos séculos de séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Duas coisas que o reino messiânico, que o Messias ama, uma coisa ele ama e a outra ele aborrece. Vamos aqui corrigir. Uma coisa ele ama e outra coisa ele aborrece. O que ele ama? Ele ama a justiça. Ele faz constantemente o que é certo segundo os padrões estabelecidos por Deus. Qual que é a outra coisa que ele odeia? Jesus odeia a impiedade, com a mesma intensidade com que ele ama a justiça. A mesma intensidade com que o Senhor ama a justiça, ele odeia a impiedade. Aqueles que praticam desonestidade com as pessoas. Aquelas pessoas ímpias que praticam desonestidade com Deus e com o seu semelhante. Então, estes versículos que nós fizemos menção para estudarmos o tema sugerido a nós temos muitas revelações aqui. E as revelações é que Jesus é Deus, mesmo encarnado ele é Deus. Ele foi ungido com o Espírito Santo, assim como os reis anteriores a ele foram ungidos com óleo e com o Espírito Santo. Saul foi cheio do Espírito Santo, Davi foi cheio do Espírito Santo e outros reis. Isto prova a nós que o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo de Deus para exercer o seu reino, o seu reinado messiânico na face da terra. Então, todos nós precisamos entender que a maioria dos salmos são compostos de forma profética, referindo a pessoas de Cristo e assuntos escatológicos. Eu quero agradecer a você que está participando do nosso estudo bíblico. Diz o que você está achando, compartilhe com mais alguém para que pessoas sejam edificadas com a palavra de Deus. Lembre-se sempre, a sua vida é uma dádiva divina. Não desperdice-a, viva ela para a glória de Deus.